uma de verdade pronta que a gente já tem, né? Sim. Mas o que eu acho que faz sentido mesmo é você assumir a vocação nacional para algumas coisas. Então, por exemplo, quando o Rodrigo falou da apresentação dele aqui, ele deve ter falado isso aqui, porque eu só acompanhei a apresentação dele lá em Mariana, em Ouro Preto, eu não acompanhei aqui. Mas lá ele falou o seguinte, se a mineração não se reinventar, a gente daqui a pouco não consegue vender nosso minério no mercado internacional por causa do nosso nível de minério. Ele comentou isso aqui? Que o nosso minério é muito pobre, que a gente precisa beneficiar, uma série de coisas. Concorda? Isso aí, a gente precisa então de políticas públicas que incentivem a melhoria do minério para a gente conseguir exportar, uma série de coisas assim, entendeu? É nessa linha que eu acho que as coisas vão melhorar, não nessa linha de ficar mexendo com taxa de juros e tudo mais. E aí vale a pena vocês darem uma olhada em quem que são nossos ministros da economia, essas coisas assim, e verificar se eles são rentistas ou não, se eles trabalham com especulação ou não, se eles produzem ou não. Beleza? Mas só porque eu queria problematizar um pouquinho. Só vamos voltar para ver o normal. Era segunda-feira, eu tinha que descontar um pouco. Entendeu? Eu estava na praia no final de semana, tive que voltar para dar treinamento, né? Aí alguém tem que ouvir essas coisas. Tá certo. Tô brincando. Vamos lá. Tranquilo? Então tá. Então essa taxa de mortalidade, ela muitas vezes está ligada às empresas não conseguirem lidar com esses juros e tudo mais. A gente pode linkar... Não só juros, às vezes pode ser mão de obra, às vezes pode ser outras coisas assim também. Às vezes pode ser porque um incentivo fiscal acabou. Normalmente são, por exemplo, alguém já ouviu falar do caso da região de Campos? Esse dia eu estava comentando sobre isso. Campos, cidade do Rio de Janeiro, teve um incentivo fiscal gigantesco esses anos, há uns tempos para trás, e teve um grande número de empresas que foram para lá, sabe? E olha para você ver como é que as coisas têm que ser bem desenhadas. Foi numa época que o crédito no Brasil estava caro. Então a empresa que foi para lá foi com capital próprio. Então imagina aquele empresário que colocou o capital próprio, com custo alto e tudo mais, ele foi para Campos em busca do incentivo fiscal que a região deu. Quando ele chegou lá, eles esqueceram de um pequeno detalhe. Mão de obra. Não tinha ainda mão de obra necessária da cidade. Então o camarada que foi para lá, ele quebrou. A maioria da galera que foi para lá quebrou. E o pior, não quebrou com dinheiro emprestado. É isso que é o pior. Quando o cara quebra com dinheiro emprestado, ele vai dar um jeito de resolver essa dívida. Ele vai renegociar, o governo vai resolver um pouco. Quando ele quebra com o capital dele, é o capital de giro, que é o capital mais caro que tem. Quando ele quebra assim, ele quebra mesmo. Ele não vai fazer mais nada, a empresa quebrou e faliu. Beleza? Normalmente, a taxa de mortalidade está ligada a diversos fatores, mas é importante você olhar no seu segmento quais são os fatores críticos para uma empresa dar certo ou não. Eu queria perguntar se a gente pode focar nessa parte dos incentivos, principalmente por ser um reaproveitamento de energia. Pode e deve nessas questões. Inclusive pode sugerir, tá, gente? Às vezes, se vocês quiserem sugerir que incentivos fiscais podem ser legais para a região de Mariana, não sei o quê, investimentos em infraestrutura e tudo mais, às vezes, o negócio que vocês estão montando, ele precisa de algum apoio de infraestrutura, algum apoio fiscal, tradicionalmente. Se ele tradicionalmente pedir, é fácil de você justificar isso quando for apresentar no futuro para alguém, entendeu? Você não pode simplesmente chegar para o prefeito de Mariana e falar assim, olha, dá um incentivo fiscal para eu botar uma fábrica de sapato aqui. Não, peraí. Explica aí como é que funcionam as coisas. Beleza? Matheus, fico com uma dúvida. De onde que a gente pode tirar esses dados, por exemplo? Tá? Normalmente, sindicatos do setor que você quer mexer, estudos mesmo, no Google mesmo costuma achar, muito indicador. Só que você tem que ir lá para a segunda, terceira página. Que a primeira está toda poluída com 10 dicas sobre o quê? 11 dicas sobre o seu quê. Né? Isso é culpa do marketing de conteúdo que a gente comprou sem ver. Depois vocês dão uma olhada, mas qualquer coisa que você pesquisar no Google, a primeira página inteira vai ser 10 dicas sobre não sei o quê, 20 coisas para fazer em tal lugar. Não sei o que. Então, você vai ter que ir mais para trás para achar esses dados aí. Segunda página, terceira já acha às vezes. Tá, gente, eu falei que agora trouxe algumas coisas só para a gente vir para esse mundo econômico e tudo mais, qualquer dúvida que tem pode falar. E eu coloquei uns aqui de performance da empresa de vocês. E aí, como o Desafio Mineral não está só buscando preparar vocês para montarem uma empresa nascente de base tecnológica com o apoio da Samar, eu trouxe alguns aqui que podem ser úteis para vocês na vida empreendedora de vocês como um todo. Seja empresas que vocês querem montar com outra coisa, seja caso vocês forem dar consultoria para alguém, seja quando vocês forem trabalhar como engenheiro ou qualquer outra coisa em grandes empresas, mas tem alguns indicadores que se você mexer nele um pouquinho, ele consegue fazer sentido para qualquer negócio que está mexendo, beleza? Eu trouxe alguns, se alguém quiser comentar de algum outro, que vai achar legal. Beleza? Eu trouxe o CAC, que eu já falei com vocês várias vezes, que é o custo de aquisição de clientes. E o que é isso? Você precisa, sim, mensurar
quanto custa para você conseguir um cliente. E esse CAC é uma métrica assim, que para empresas de base tecnológica, startup, ele é fundamental, mas na minha visão ele é fundamental para qualquer outro tipo de empresa, só que ele não é tão fácil de calcular e por isso o pessoal vai julgando o negócio meio para um lado. Usando o exemplo da TechUI, que foi a empresa que eu tinha falado com vocês de site. Qual que era o meu CAC na TechUI? Eu tinha uma pessoa, que a gente chama de um nome bonito de site sales, mas na verdade é uma pessoa que ficava no telefone ligando, e essa pessoa ficava ligando, marcando reunião com restaurantes, com academia, com prestadores de serviço em geral, para oferecer site para eles. A princípio o meu CAC era a minha conta de telefone que eu destinava ali, mais esse camarada ligando, mais o meu custo de transporte para ir lá no cliente fazer a reunião e voltar, a minha hora trabalhada dedicada ali, eu tinha um CAC, concorda? Normalmente eu tinha um CAC ali. Para o negócio de vocês, é legal que vocês pensem no que compõe o CAC. O LTV. O que é esse LTV? Lifetime Value. É basicamente quanto tempo esse cliente que você conseguiu conquistar continua com você na sua base. Então, vou dar o exemplo por que na minha startup era bem legal esse LTV. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que eu ganhava R$4 por mês que ele continuava comigo? E que eu vendi o site para ele por R$250? Então, se esse camarada ficou comigo 10 meses, o valor total que ele deixou comigo foi qual? R$250 o site, mais R$40, que foi os R$4 por mês que ele me deixou ali naquele modelo, né? Quando eu pegava isso, eu chego ao total de R$290, certo? O meu CAC, eu tenho que verificar uma relação muito legal que a gente faz com startups, que é uma métrica que eu uso para fazer valuation de startup direto, é o CAC dividido pelo LTV. O seu CAC nos Estados Unidos é praticado que ele seja até 1/5 do seu LTV. O que isso quer dizer? Se eu gastava R$300, se eu ganhava R$300 com esse site, o máximo que eu podia gastar com ele para conseguir esse cliente era R$60. Concorda? Isso nos Estados Unidos, que é um mercado onde as pessoas estão acostumadas a comprar pela internet, estão acostumadas a passar cartão de crédito, uma série de coisas, onde os direitos do consumidor são muito mais exacerbados do que aqui, uma série de coisas, então o pessoal compra mesmo, mais tranquilo. Aqui no Brasil a gente assume até 3,5, até 1/4, 1/3, a gente costuma aceitar aqui no Brasil, pensando numa lente de tropicalização aí. Aí é só para vocês fazerem umas contas dos negócios de vocês, para você mensurar, dado quanto você imagina faturar, o quanto você pode estar gastando em marketing e comercial, beleza? Isso é só um spoiler aí que vocês vão precisar fazer no plano financeiro do negócio de vocês mais para frente. Ficou tranquilo essa métrica do CAC com a LTV? E aí, eu só vou então só botar mais uma engrenagem para vocês pensarem. Quando eu conseguia vender para o site, qual que era o meu modelo? Eu tinha 100 sites. Depois que eu tinha 100 sites comigo, qual que era o meu recorrente? R$400 por mês, né? R$400 por mês eu tenho daquilo ali. Como que a minha empresa ficava em pé? Para essas pessoas que eu tinha vendido o site, depois que eu descobri que as redes sociais podiam ser um substituto e era um mercado legal, eu tentava vender gestão de mídias, gestão de rede social para esse pessoal. E aí, para a minha base de 100 sites, eu conseguia que 10 deles fizessem um upsell, que é um termo que a gente usa demais. E que talvez as empresas aqui que estão pensando em ganhar por mensalidade, deveriam considerar um modelo de upsell. E o que é isso? Eu fazia com que o cliente aumentasse o valor que ele deixa comigo. Então, se aquele cliente deixava comigo antes R$300, agora eu tenho um contrato com ele que ele me paga R$200 para eu fazer a gestão do Instagram dele. R$200 ele tem que me pagar para isso, por mês. Então, aquele meu cliente que me deixava R$300 no ano, ele agora me deixa R$3.000 mais ou menos no ano, R$2.500, uma coisa assim. Tá vendo como é que a política de upsell funciona? Só que aí o que é o legal? Isso eu falei de um cliente, só que quando a gente está falando de LTV, quando a gente está falando de CAC, eu tenho que pegar tudo e dividir por todo mundo, entendeu? Então, eu não posso pegar um cliente apenas. Vamos supor que eu tenho na minha base 100 clientes. Eu tenho que pegar o meu, para eu ter o CAC, eu tenho que pegar o meu custo de quanto tempo eu demorei para conseguir esses 100 clientes e dividir por esses 100 clientes. Aí eu vou ter o CAC, concorda? O LTV é a mesma coisa. Eu pego quanto eu faturei com essa galera durante o tempo que a maioria da galera ficou comigo e divido também, beleza? E aí a relação entre os dois tem um número legal. Isso aí é bom para vocês pensarem na vida enquanto empreendedores mesmo. Então qualquer coisa que vocês quiserem pensar de negócio, é legal vocês mensurarem esses dois aí. É o principal indicador que a gente usa hoje
para verificar a viabilidade de projeto ou não. Isso é muito forte mesmo. Outra questão que a gente tem ali é a questão do CAC voltar. O que é isso? Depois que eu viro para o CAC, eu viro assim, quanto tempo esse cliente tem que ficar comigo para ele pagar os meus custos com marketing e os meus custos com comercial, que é o meu CAC, né? Isso também é uma métrica legal de fazer. Beleza? O EBITDA, também, aí, beleza, esses aqui de cima, mais do dia a dia de startups, né? Quem mexe com startup, a empresa de base tecnológica, em algum momento já ouviu falar desses aqui. O EBITDA é basicamente o quanto que a empresa está gerando de lucro antes de você colocar, lembra que você falou do FOB, essas coisas e tudo mais? O EBITDA é um indicador, EBITDA é a sigla em inglês que faz referência a tudo isso aqui, tá? Mas basicamente, antes de você considerar depreciação, amortização, juros, impostos, beleza? Então ele é avaliado em tempos diferentes ou você vai ver todos no mesmo tempo? Porque você está falando que você não está considerando os juros, né? Isso. Então, isso, tá, vamos lá. Todas as entradas do seu caixa, você vai considerar o valor bruto delas e não vai levá-las para o mesmo tempo? Isso. Exatamente. E o importante basicamente o que importa nessa conta aqui é o antes de imposto mesmo, depreciação e amortização. Beleza? Por que eu falo isso? Depreciação. Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente falar mais para frente, na introdução do plano financeiro, de CAPEX e OPEX, uma série de coisas assim. É ali que a gente vai esbarrar mais na depreciação. Imagina que vocês vão ter que montar uma fábrica, concorda? Imagina que alguns aqui vão ter que montar uma planta se o negócio for adiante. Você vai ter que montar uma planta, você vai comprar alguns equipamentos, você vai ter que tomar a decisão entre comprar algumas coisas, alugar outras coisas, né? Uma série de decisões que você vai ter que tomar. A amortização e depreciação, essas coisas, elas incidem muito sobre esses valores de CAPEX, que eu vou falar mais pra frente o que é. Tranquilo? Tá. Alguns outros aqui. Peraí aqui. Tem umas aqui. Tá. Alguns outros também mais moderninhos. Um que vocês não vão precisar usar ele agora, só vou falar porque está na moda e talvez vocês vão ouvir falar disso um pouquinho, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é basicamente o quanto os seus clientes recomendam vocês. Sabe? Isso é uma métrica muito legal, por quê? Porque ajuda a diminuir o CAC. Eu sou bem direto com as coisas. Então, se você tem seus clientes te indicando, se você tem uma boa reputação no mercado e tudo mais, o seu CAC tende a diminuir e melhor ainda, sua probabilidade de fazer upsell é bem maior, porque você não vai estar precisando pegar cliente bad fit. E o que é o cliente bad fit? É aquele cara que vai te churnar. Eu sei, falei um monte de coisa chutada aqui. Vamos por partes. O NPS, todo mundo entendeu? É basicamente um índice que mede... Esse é um índice quantitativo? Normalmente... De pesquisa de opinião? Isso, exatamente. Você faz pesquisas de 1 a 10, e aí tem vários significados. Tem, acho que na biblioteca deve ter alguma coisa, se não tiver é fácil de colocar lá. Acho que não tem, né? Não tem. Não tem lá porque não faz sentido para o desafio mineral, não é uma coisa que você usou agora. Eu só coloquei ali porque às vezes vocês vão esbarrar com isso em algum momento, para ver de vocês, e é uma coisa que está muito na moda agora. Todo mundo está fazendo isso. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu passo os feedbacks lá para vocês responderem e tudo mais, no próximo a gente já vai usar um pouquinho de NPS nisso. Apesar que nem todos respondem, né? Mas aí, esses indicadores são legais para a gente conseguir organizar as coisas e tal. É um indicador legal, mas é um indicador que vai te ajudar a trabalhar com o sucesso do cliente, com marketing, uma série de coisas que mais para frente eu só botei para vocês saberem que existe. Um outro ali, que o pessoal chama, o pessoal fala de CBR, mas é basicamente o Cash Burn Rate, que são as suas despesas, que é o que você precisa para viver naquele mês ali, beleza? É como se fosse a sua despesa, mesmo que você não produza nada, você tem despesas ali. Então, é um indicador legal de saber também. Também se posicionar como OPEX. Tá, depende, porque às vezes você vai pegar o seu CAPEX e vai diluir ao longo de um tempo, principalmente no começo, né? Aí você tem que considerar essa beiradinha. Eu vou entrar nisso, não precisa bagunçar aí não, é só porque ela perguntou mais pra frente. A questão de runway é um indicador legal para startup, que é basicamente quanto de fôlego você ainda tem. Quanto tempo você vai ficar, mesmo que você não gere receita e tudo mais, quanto tempo você ainda tem de fôlego com a sua empresa. Entendeu? Imagina que vocês conseguiram captar um investimento X, seja um investimento anjo, um seed capital, qualquer coisa assim. Ou até um financiamento, mas eles conseguiram pegar um financiamento digital. Esse runway está falando basicamente de quanto tempo
você consegue trabalhar sem entradas. Desculpa, faltou ali. Tá? O churn é legal também para quem vai trabalhar com mensalidade, com modelo de mensalidade, modelo que a gente chama modelo SaaS. É o índice de clientes que deixa sua base. Entendeu? Então, você tem os clientes que entram, você tem os clientes que saem. Então, quando o cara sai da base, a gente está usando um termo normal que a gente fala que ele churnou. Entendeu? E esse churn é deixar de te gerar receita recorrente naquele período que ele estava ali. O MMR é a sua receita recorrente mensal. É o quanto você está tendo. Então, por exemplo, quando eu tinha 100 sites na minha base na TechUI, eu tinha um MMR de R$400, porque era o que me gerava de receita daqueles 400 sites ali. Não era só isso, porque eu tinha a questão das mídias digitais, uma série de coisas ali, entendeu? Mas aí acaba que você tem um MMR, ou a gente chama de MMR. Beleza? Tranquilo, gente? Só coloquei esses indicadores aí pra gente brincar um pouquinho com eles. Sobre os indicadores que vocês já esbarraram por aí, outras coisas nesse sentido, leva a pergunta para a mentoria, tá? Principalmente indicadores financeiros, de mercado, como que se relaciona. Leva para a mentoria, que às vezes pode extrapolar, e leva um caso de vocês específico para pedir ajuda. Na mentoria, é a hora de vocês analisarem casos particulares. Tranquilo? Matheus, vou fazer a solicitação dessa mentoria? Sim, mas aí como nós vamos fazer? Hoje eu vou pegar os horários certinhos e amanhã eu passo para os agentes e a gente vai bolar uma dinâmica para vocês pegarem a mentoria. A princípio, todo mundo, a gente vai pegar a mentoria de meia hora. E aí a ideia é que surja espaço para que, porque tem grupo que não vai querer, tem grupo que não vai poder, e aí talvez surja algum espaço para um grupo que precisa de mais mentoria também poder fazer. A gente só vai... O dia... Eu vou ter tudo, amanhã vai chegar tudo para vocês, mas vão ser mais opções, não vai ser um dia só não. Na sexta eu já tenho certeza, na quarta também. Aí eu só vou confirmar os horários. Tá. Beleza, gente? Lembra que lá atrás, na semana passada, eu comentei que tinha um conteúdo que estava aqui agora, que a gente falava de plano financeiro, mas na verdade, isso aqui é uma introdução a plano financeiro. Por quê? Eu já quero que vocês comecem a mexer com a questão financeira do negócio de vocês. Comecem a mexer. O que é começar a mexer na minha visão? É vocês começarem a entender o que é gasto inicial para operar, o que eu vou precisar de retorno, como que eu pretendo gerar receita. Eu sei que vocês tiveram um workshop de Canvas, uma série de coisas, e ali já tem o como vocês pretendem gerar receita. Então, vocês precisam começar a brincar com isso. Por que brincar com isso? Eu vou pedir para a Alessandra a planilha que ela quer que o Desafio Mineral apresente, que os projetos do Desafio Mineral apresente para essa marca, entendeu? Eu vou pegar um modelo parecido com isso. Por que eu estou falando isso? Cada empresa tem a sua planilha de projetos financeiros, tem os seus indicadores, faz sentido e tudo mais. E aí, como a gente está pensando num projeto que a gente quer que essa marca aprove, nada mais legal do que a gente botar o nosso financeiro igual o que eles querem, o que eles fazem internamente. Aí, por que eu estou falando disso agora? Só para vocês se prepararem, porque vocês vão precisar de alguns insumos para colocar nessa planilha que provavelmente a Alessandra vai disponibilizar nos próximos dias. Beleza? Essa parte que eu tinha perguntado. Isso aqui não é cobrado para a banca agora não. Tá? Isso aqui, números não vão... Pode ficar tranquilo. Eu não sei se eu posso falar, pode ficar tranquilo, porque ainda vou falar na banca, mas isso é questão de número, tipo, não preocupa com isso para essa banca agora. Só estou passando isso hoje, por quê? Para ser coerente com a minha recomendação de que vocês comecem a fazer as coisas antes do que tá a data limite lá. Beleza? Por isso que a gente está falando hoje. É uma coisa que se vocês não começarem a mexer, vai ficar ruim. Entendeu? Vai ficar ruim. E se o financeiro ficar ruim, aí já era. Beleza? Então eu vou passar para vocês aqui algumas coisas bem básicas, mas bem básico mesmo, só para vocês entenderem, para as coisas não ficarem voando. Plano financeiro. Basicamente, quando a gente fala de plano financeiro, o que tem que vir na cabeça de vocês é custos e receita. E mais do que isso, a relação entre esses dois, que é o que vai dar o que a gente chama de fluxo de caixa. Beleza? Provavelmente vocês vão ter que apresentar um fluxo de caixa do projeto de vocês por um período que essa marca vai terminar lá e tudo mais. Tranquilo? Só ficou claro o que eu estou querendo dizer? Depois interrompo. Vamos lá. Os nossos custos. A gente divide os custos em CAPEX e OPEX. Isso aí são duas siglas que fazem diferença no termo em inglês, que CAPEX é Capital Expenditure e OPEX é Operational Expenditure. Uma coisa assim. Nós estamos falando do dinheiro que você precisa pré-operacional e durante a operação. O que é isso? Você vai precisar de grana para montar a fábrica. Vamos supor. Você precisa montar uma fábrica, precisa montar uma série de coisas, comprar caminhão, uma série de coisas, ou até mesmo alugar alguma coisa no começo, sei lá.
Tudo aquilo que você precisa fazer que é pré-operacional, aquilo ali vai estar dentro do CAPEX. Beleza? Tudo que for de estrutura, tudo que você precisa se preparar, capacitação, certificado, tudo que for isso, está dentro do CAPEX. E o OPEX é aquilo que você precisa usar no seu dia a dia. Você precisa ter você tem mão de obra todo mês, não tem? Eu preciso ter ali 100 pessoas na minha fábrica, né? Aquilo ali vai estar dentro do seu OPEX. Você tem conta de luz para pagar todo mês, está dentro do seu OPEX também, beleza? Dentro do OPEX nós vamos também dividir entre custos, despesas, variáveis e fixos, mas por hora eu preciso que vocês entendam esses dois conceitos aí. Tranquilo? É um termo muito usado, na biblioteca de vocês não tem, mas pode colocar CAPEX ou OPEX no Google que já vai aparecer, tá? Não tem mistério para isso não. Dá uma olhada que é bem legal e tem algumas análises, tipo assim, de qual tipo de empresa prioriza o CAPEX em detrimento do OPEX. A pergunta que ela fez, eu esqueci seu nome, qual é? A pergunta que a Jéssica fez foi legal, ela tá assim, mas o meu CAPEX, eu vou considerar ele só no começo, né? Você falou mais cedo ali agora. Aí a resposta que eu dei foi a seguinte, tem empresas que preferem diluir o CAPEX ao longo do OPEX, chamando de dívida financeira. Você coloca como se fosse pagamento da dívida em mensalidades e dilui isso no seu OPEX, entendeu? Para o seu CAPEX não ficar tão alto. Entendeu? Qual que é a manha? Isso é basicamente... O que você quer dizer quando você fala priorizar o CAPEX em relação ao OPEX, por exemplo? Por exemplo, tem empresa que está com muito dinheiro... Isso são estratégias empresariais normalmente para reduzir imposto e normalmente para pensar em questão de estratégia mesmo. Se você está com muito dinheiro em caixa, faz sentido que você cresça a sua empresa, se você tem acionistas e uma série de coisas. E aí, se você está numa fase de crescimento, você prioriza os projetos que tem um CAPEX legal, um CAPEX que vai ser uma coisa bacana. Se você está numa fase de contenção de custo e tudo mais, o CAPEX vai te assustar. Entendeu? Imagina se você chega, vamos supor, não sei se não é... A Samarco não está operando agora, né? Mas imagina mais para frente, a Samarco, ela está operando e tudo mais, e ela está querendo crescer as operações dela e tal. Não tem problema você pensar num projeto que tem um CAPEX alto, dado que aquilo vai aumentar a produtividade. Né? Porém, agora, na atual circunstância, se você tiver um projeto que tem um CAPEX mais baixo, talvez faça mais sentido, porque a Samarco não está pensando em crescer a operação. Né? Basicamente, essa é a estratégia. Quanto ao CAPEX, se eu quiser iniciar a empresa de espaço, funcionário, pessoas, por exemplo, devido ao risco do negócio, eu posso pensar em iniciar alugando um espaço e talvez alugando até o maquinário. Como é que funciona? Exatamente. A lógica por trás está certíssima. Por exemplo, quando você está trabalhando com empresa de base tecnológica, ou talvez uma startup, concorda? É o que vocês estão pensando ali. O risco atrelado é alto, concorda? Então, a taxa de lucratividade sobe. Exatamente. Entendeu o que ela falou agora? Basicamente, tipo, seu juros nas coisas que vão é maior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no caso do negócio de vocês, que é ou uma empresa nascente de base tecnológica, ou uma startup, você precisa minimizar riscos a todo custo, concorda? Se você já sai adquirindo uma série de coisas, ao invés de sair alugando, você está aumentando o risco, concorda? Se você comprou e aquela fábrica não deu certo, não tem mais sabendo daquilo ali não. Né? Se você está operando de uma forma ok, mas está alugando tudo, mesmo que a sua margem esteja mais baixa, não tem problema. Você está querendo diminuir risco, por quê? Aquela operação no modelo de POC, no modelo pequeno, não é ela que vai gerar lucro, é uma fase de teste. Né? E aí talvez faça sentido. Entendeu? Esse caminho que você pensou estratégico é o que eu recomendo, assim, sem conhecer todos os projetos, é o que eu recomendo para todos. Entendeu? Se for possível, tá? Tem uns que não é possível. Isso não é possível. Deu certo. Aí eu quero adquirir. Aí você vai... Isso. Isso. Eu tenho que fazer... Aí eu vou falar de alguns indicadores que você vai ter que calcular. Entendeu? Deu certo, isso aí. Deu certo, você entendeu certinho. Deu certo? Agora então eu vou montar uma fábrica minha de verdade, eu vou parar de terceirizar, eu vou internalizar a equipe, eu vou fazer uma série de coisas. Então, para isso, você tem indicadores financeiros que vão ter que mostrar isso aí. Faz sentido ou não. Tranquilo? Gente, receita. Basicamente, nós estamos falando de fatores mercadológicos. O que é isso? Bom, o que nós estamos falando de fatores mercadológicos? Tudo aquilo que eu falei com vocês, vocês não vão conseguir fazer milagre. Né? Vocês provavelmente vão ter a receita de vocês limitada por questões mercadológicas. Então, não adianta você achar que você vai vender o seu produto 10 vezes a mais que o concorrente, ou 10 vezes a menos que o concorrente. Porque na hora que você for pensar nisso em escala, outras coisas vão entrar ali.
E aí, essas questões mercadológicas vão esbarrar na receita de vocês, e tem uma outra coisa que esbarra na receita de vocês, que é o modelo de negócio que vocês escolheram operar. Concorda? Como que vocês optaram por ganhar dinheiro? Vocês vão ganhar dinheiro alugando, vocês vão ganhar dinheiro vendendo, vocês vão ganhar dinheiro fazendo leilão, vocês vão ganhar dinheiro como? Isso vai interferir no como vocês vão mexer com receita. Tranquilo? A diferença entre os seus custos e as suas receitas é o que vai dar o fluxo de caixa projetado. Tranquilo? Projetado ao longo do tempo pré-determinado. Isso não tem mistério nenhum não. Beleza? Eu vou conversar com a Alessandra para ver como ela vai preferir. Normalmente, em programas de aceleração, o pessoal determina. Como nós somos um programa de pré-aceleração, então vamos ver como que ela prefere trabalhar. Eu prefiro que ela determine, que as coisas ficam mais ou menos padronizadas, e isso funciona até para defender projetos no futuro e tudo mais. Exatamente. Beleza? Mas aí, isso aqui é só para vocês entenderem, porque ela quis dizer é o seguinte, gente, ou vocês podem botar o fluxo de caixa para 3 anos, ou vocês podem botar o fluxo de caixa para 5 anos, não tem problema, entendeu? A gente só vai verificar o que essa marca acha que faz sentido ou não. Normalmente, empresas de base tecnológica, startups, a gente trabalha com 3 anos. Tá? Normalmente. Mas empresa grande, como os investimentos são grandes, imagina o capex do que vocês estão pensando em fazer. Não vai ser coisa leve não, né? Como não vai ser coisa leve, talvez ela queira esticar um pouquinho esse fluxo de caixa, até para ver retorno. Concorda? Às vezes pode não ver antes. Beleza? Dessa forma a gente consegue projetar mais ou menos quando que a empresa, a gente faz uma projeção de a partir de quando que ela deve começar a dar. Exatamente. O break-even, né? É um dos indicadores que a gente trabalha também. Beleza? Como você vê com esse também, qual seria o custo Do jeito, por exemplo? Sim. vai entrar um Tá, eu acho que é legal. E aí qual que é o bacana? O custo do rejeito é uma coisa que todos os grupos vão precisar em algum momento, concorda? Então, se ela baliza o custo do rejeito para todo mundo, faz sentido para todo mundo ali. Beleza? E aí, qual que é o legal? Mesmo que não seja o custo do rejeito que vai ser praticado, porque imagina que essa marca resolve subsidiar, fazer um apoio macroeconômico, igual a gente comentou, e fala, nós vamos dar o rejeito durante os primeiros 2 anos. Não tem problema. Ela faz uma conta, como se não fosse isso, e depois ela corrige isso lá para frente no projeto dela. Entendeu? Beleza, gente? Bora. Isso aqui, receita, análise de múltiplos, tá. Isso aqui é o que eu estou falando com vocês. Vocês tiveram um treinamento de benchmark, não tiveram? E ali vocês já começaram a analisar seus concorrentes e substitutos. A sua receita vai estar muito balizada pela análise de múltiplo que vocês vão estar mexendo. Então, olha seus concorrentes, vejam quanto que eles estão cobrando mais ou menos. Provavelmente vocês não vão conseguir fugir muito daquilo ali não. Tá? Provavelmente. Se tiver uma lógica boa por trás justificando, não tem problema algum. Só estou falando o que normalmente acontece. Tá? Ticket médio é basicamente quanto vocês pretendem cobrar pela solução de vocês. O que é legal? Alguns de vocês têm solução voltada para a plataforma. Né? A nossa solução gera vários produtinhos, gera um produto, uma coisa assim. O ticket médio, você vai ter que levar em conta esse portfólio de produtos aí e a quantidade de cada um que você vende, daquilo ali, para descobrir seu ticket médio. Entendeu? É basicamente o quanto você está faturando por cada cliente que você vendeu. Todo mundo aqui é B2B, não é? Acho que não tem ninguém que é B2C, não, tem? Tem um que é B2C. Não, o nosso não. Tá, mas é um B2B2C ou é um B2C? Na que a gente tem diversos produtos da madeira plástica, a gente pode vender um insumo para a empresa, seria B2B, ou, por exemplo, uma chave já para o consumidor, seria B2C. Entendi. Beleza. Tá, de qualquer maneira, então no caso de vocês vão precisar dividir essa ala aí, entendeu? Beleza? Sua geração de receita, o que é B2B e o que é B2C. Tá? Senão bagunça demais, rapidinho. Senão bagunça demais porque o seu cliente pessoa física vai comprar um ticket médio. Seu cliente pessoa jurídica, para justificar ele segundo ele, vai ter um ticket médio aqui. Se você tem os dois, comparando os dois, você vai estar comparando o body de good com, sei lá o quê, com melancia. Não faz sentido nenhum. Vocês entenderam por que não faz sentido nenhum? Todo mundo entendeu por que não faz sentido? O negócio deles tem 2 mercados. Mercado B2C e mercado B2B. O B2B tem um ticket médio muito maior que o B2C. Então, não faz sentido você comparar, você somar os dois e fazer um ticket médio dos dois. Senão você vai ter nada que você não vai estar falando nada com nada. Faz sentido você